Fala galera, como é que vocês estão, hein? Vamos falar sobre o produto dos termos? Olha essa primeira questão que ela vai falar sobre as propriedades, ainda não é diretamente o produto dos termos. Ele fala assim, ó, a progressão geométrica A1, 2 seria o segundo termo e A3 é tal que o A4 vezes o A12 vale 46, ou seja, a multiplicação do quarto termo com o 12º dá 46. Aí ele pede para a gente calcular o 14º termo, ou seja, o A14. Quanto que vale o A14 em questão dessa progressão geométrica? O que chama atenção para a gente é o seguinte, ele pegou e falou que o A1, né? Deixa eu até fazer aqui, ó. O seu A2, ele vale 2, né? É a única coisa que a gente tem de informação. Ele fala também que o A4 vezes o A12, isso daqui dá 46, né? Então, as únicas informações que nós temos é essa daqui e é essa daqui. Galera, essa questão não é difícil. Mas se a gente for lembrar lá da PA, né? Lembra lá da PA. O que a gente fazia na PA? A gente falava assim, ó, se eu tinha o A4 mais o A12, eu poderia escrever qualquer coisa que seria equivalente ao A4 mais o A12. Pensando em 4 mais 12, isso dá 16, concorda comigo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, você poderia falar que é o A8 mais o A8? Sim, né? Porque 8 mais 8 dá 16. Ah, Daré, mas eu não gostei disso. Eu poderia falar outra coisa? Claro que você poderia, né? Mas a gente pode sempre pensar dessa maneira, né? Fica muito mais simples, 16. Ah, Daré, eu poderia então pensar no A1 mais o A15, com certeza, né? Também daria certo. Por quê? Dá 16. 4 mais 12 dá 16, 1 mais 15 dá 16 aí também. Essa questão aqui, ela segue o mesmo princípio da progressão aritmética. Apesar de estarmos na progressão geométrica, aqui é uma multiplicação, certo? Então pensa aqui comigo. Se a gente vai fazer aqui, eu vou até escrever como observação. Se a gente for pensar que o A4 vezes o A12, isso daqui vai dar quanto, galera? Pensa aí, ó, 4 com o 12 é 16, certo? Então eu posso falar, por exemplo, que isso daqui é igual ao A8 vezes o A8? Posso, tranquilo. Mas vamos jogar para o nosso exercício, né? Vou até apagar aqui para você pensar no nosso exercício. O nosso exercício, ele está pedindo o A14 e ele te deu o A2. Peraí, Daré, o 2 com o 14 dá 16? Sim. Então, o A4 vezes o A12 é exatamente igual você escrever A2 vezes A14, gente. É exatamente a mesma coisa. Porque, ó, o 2 com o 14 dá 16. O 4 com o 12 dá 16 aí também, né? Então, eu posso substituir isso daqui, ó, o A4 vezes o A12, isso daqui dá 46, é igual ao A2, que vale 2, né? Muda aí, vezes o A14. Logo, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Vai ficar assim, ó, o A14 vai ser igual a 46 dividido por 2. Logo, meu A14 em questão dá 23. Essa daqui é a resposta do primeiro exercício. Um exercício tranquilo, bem interessante aí. Uma propriedade da progressão geométrica igual à progressão aritmética, certo? Bom, a segunda questão é basicamente a mesma coisa. Ó, ele pega e fala assim, numa progressão geométrica estritamente decrescente, só vai decrescendo, sabe-se que o A1 mais o A10, ele vale menos 513. E você sabe que o A4 vezes o A7, isso daqui dá 512, certo? Bom, pensa aí comigo. Determine a razão da progressão geométrica. É a razão que ele está interessado. Isso daqui é um sistema, certo? Certo. Mas números muito complicados. 1 e o 10, o 4 e o 7. Eu vou aplicar a propriedade da minha querida progressão geométrica. O que ela me diz? Ela me diz que esse A4 vezes o A7 eu posso substituir. Então eu posso trocar isso daqui. Claro, pessoal, que também poderia ser trocado o de cima. Então o A1 mais o A10 poderia ser A4 mais A7, certo? Mas como a gente está aqui na PG, eu quero trocar essa de baixo. Então, trocando essa de baixo, você vai concluir o seguinte. Vai ficar A1 mais o A10 é igual a menos 513. E aqui embaixo, então, A4 com A7, eu vou pensar um A1 com A10.
Olha o que eu vou fazer então. Isso daqui eu vou trocar por A1 vezes A10, que é exatamente a mesma coisa que 512. Tá? Lembrando, o 4 com o 7 dá 11, o 1 com o 10 dá 11 aí também, então é válida essa propriedade. Aí, galera, quando eu cheguei aqui, eu caio no famoso some produto, né? Então aqui eu estou no meu soma e produto, porque você tem que pensar quais seriam os valores possíveis para o A1 e para o A10, que resultam em menos 513 e 512. Então pensa aí, ó, é basicamente pensar, né? Porque se você for resolver no braço, leva muito tempo. Pensa assim, ó, se o A1 ele valer menos 1, certo? E o seu A10 ele valer aí em questão, por exemplo, vamos colocar aí, ó, menos 512, né? Vai dar bom. Opa, colocar em vermelho aqui, ó. Menos 512, vai dar certo? Vamos conferir. Ó, somando, né? Então, menos 1, menos 512, isso daqui dá menos 513. Se a gente multiplicar menos 1 vezes menos 512, dá 512 positivo. Ou eu também posso fazer o seguinte, o meu A1 valendo menos 512 e o meu A10 valendo menos 1, certo? Só que tem um detalhe, galera. Essa última aqui, ela não é possível. Por que isso daqui eu vou desconsiderar? Porque a gente tem que lembrar, né, galera, que a PG, a progressão geométrica, ela é decrescente. Então, de menos 512 para menos 1 só está crescendo. Lembra que quanto mais próximo do zero, o número ele é maior. Então, aqui não é decrescente, né? Não é decrescente. Isso daqui não é uma contagem decrescente. Logo, eu vou ficar só com a parte de cima. Portanto, aqui embaixo eu vou apagar e eu vou considerar justamente isso daqui em questão. Né? Pelo soma e produto, a resolução disso daqui me convoca que o A1 vale menos 1 e o meu A10 vale menos 512. Então, logo, se eu for considerar o A1 valendo menos 1 e o A10 valendo menos 512, fica tranquilo, né? Vou utilizar o termo geral. Então, meu A10 ele é igual ao A1 vezes a razão elevado à nona, né? Pelo termo geral é possível escrever isso. Aqui, o meu A10 vale menos 512, o meu A1 vale menos 1, sempre é bom colocar entre parênteses, quando está multiplicando, vezes o Q elevado à nona. Bom, eu vou concluir em questão o seguinte, que o meu Q elevado à nona, menos com menos, né? Aqui, ó, menos do 512 com o do menos 1, numa multiplicação, vai anular. Então, você vai ter 512. A raiz de 512, pessoal, nona, é muito fácil, né? Então, você já deve estar sacando aí, depois de logaritmo, né? Que você já deve ter estudado, que 512 é 2 elevado à nona, né? Então, eu vou até fazer aqui em cima, ó. Vamos voltar aqui para cima, para essa partezinha. Logo, vou até apagar essa parte aqui também, que a gente já usou isso daqui tudo, né? Vamos ganhar espaço. A gente vai ter aqui em azul, ó, que o Q vai ser igual à raiz nona de 2 elevado à nona, né? Que 512, se você for decompor por números primos, vai dar 2 elevado à nona. Cancela, cancela. Esse meu Q, meu quociente, vale 2 aí em questão. Essa é a resposta da razão da minha progressão geométrica, ok? Indo para a nossa terceira questão, ela já vai entrar no produto dos termos. O produto dos termos, se você for lembrar dele, ele fala que o produto dos n termos, ele é a raiz de A1 vezes AN elevado a n, certo? Esse é o produto dos n primeiros termos. Raiz de A1 vezes AN elevado a n, aí bonitinho. Ok? Bom, então vamos lá. Calcular o produto, ou seja, a multiplicação dos 10 primeiros termos da seguinte progressão geométrica. Menos 1, 2, menos 4, uma progressão alternante, né? Ela vai alternando o sinal. Bom, o que a gente já tem que ver? A razão. A razão em questão, eu pego o 2, divido por menos 1, vai dar menos 2. Então, está sempre multiplicando por menos 2 cada um dos termos. O meu A1 aí em questão ele é fácil também de identificar, vale menos 1. Então falta a gente calcular o valorzinho do A10, né? Precisa calcular ele para saber os 10 primeiros termos. Então vamos lá. Para calcular o A10 eu vou utilizar o termo geral, que é o A1 vezes Q elevado à nona, né? Então o meu décimo termo ele vai valer o A1, que é menos 1, a razão que é menos 2 elevado à nona. Bom, posso deixar assim?
Posso. Né? Por quê? Porque eu sei com certeza absoluta que quando eu for elevar aqui, por estar negativo, galera, e o número ser ímpar aí em questão, né? Por ele ser ímpar, o meu A10 ele vai ser igual a menos 1 vezes menos 2 elevado à nona, tá? Menos com menos vai dar mais, então meu A10 vai valer 2 à nona. Moçada, se você teve dificuldade nisso, anota que você precisa lembrar da propriedade de potência, ok? Fica muito mais simples de você identificar e corrigir esse erro. Logo, o meu produto dos n primeiros termos valerá a raiz de A1 vezes o meu AN elevado a n. Como eu quero saber o produto dos 10 primeiros termos, é a raiz do A1 vezes o A10 elevado à décima, né? Então, a gente fica desse jeitão aqui. Portanto, o produto dos 10 primeiros termos valerá a raiz de o A1 vale menos 1, certo? O A10 vale 2 elevado à nona. Isso daqui tudo elevado ao décimo termo, certo? Bom, como eu sei aqui que o que está aqui dentro, né? Tudo que está aqui dentro está elevado a um expoente par, né? Isso me ajuda muito, porque esse negativo que aqui se encontra, ele vai sumir. Então, eu sei que o meu P10 ele é exatamente a raiz de 2 elevado a 9 vezes 10, né? Simplesmente multiplicar esse com esse. Então, vai ficar 2 elevado a 90, né? Raiz de 2 elevado a 90. E lembre-se que aqui o índice ele vale 2. Logo, é simplesmente você pegar o 90, que é esse expoente, e dividir por 2, né? A propriedade da raiz que a gente falou lá no começo do ano. Então, você vai ter que o P10 ele vai valer 2 elevado a 45, né? 45ª potência, ok? Bom, terceira questão é igualzinha à quarta questão. Então, se você entendeu a terceira, a quarta questão você faz. Se você ficou mais ou menos, eu tenho certeza que agora você vai pegar essa sequência. Então, olha que legal. Ele pega e fala assim, calcule o produto dos 25 elementos iniciais da seguinte progressão geométrica. Menos 1, menos 2, menos 4 e vai indo embora. Todos os termos aqui serão negativos, né? Por quê? Porque essa razão aí em questão pega menos 2, divide por menos 1, a sua razão ela vale 2, é uma razão positiva. E como o primeiro termo ele é negativo, ele vai expandir o negativo para todos os outros termos aí, certo? Então o que vale 2. Legal. Eu preciso calcular logo de cara o A25, porque eu sei que o A1 vale menos 1. Então, quanto vale o A25, né? Falta calcular ele aí bonitinho. Bom, para calcular esse cara, o A25 ele é igual ao A1 vezes o Q elevado à 24ª potência. Então, o meu A25 ele vai ser igual ao A1, que vale 2, certo? Vezes o meu... o meu A1 vale menos 1, né? Então, o meu menos 1 vezes o 2, que é a minha razão, elevado à 24ª. Logo, o meu 25º termo ele vai ser negativo, né? Você concorda comigo? Vai dar menos 2 elevado à 24ª, tá? Então, esse é o meu A25. Logo, para eu calcular o produto, então, desses termos, eu vou lembrar lá, o produto dos n termos é a raiz do A1 vezes o AN, todo mundo elevado a n. Logo, para o n valendo 25, vai ficar o produto dos 25 primeiros termos é a raiz de o A1 vezes o A25 elevado à 25ª. Bom, vamos lá. A gente vai calcular então que o produto dos 25 vai ser raiz de o A1, no caso, vale menos 1, vezes o A25 vale menos 2 elevado à 24ª, isso tudo elevado a 25, tá? Deixa aí bonitinho. O que a gente está interessado em ver é justamente isso. Pensa aqui comigo, ó. 2 elevado à 24ª, como está negativo, esse cara aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu sei que esse negativo com esse negativo vai dar positivo, né? Uma multiplicação, não interessa esse 24ª, me interessa esse negativo com esse negativo. Bom, logo de cara, o P a 25 ele vai ser igual a raiz de 2 a 24 elevado a 25. Então, esse negativo com esse negativo aqui sumiram, né? Numa multiplicação fica positivo. Logo, para finalizar, você vai fazer 24 vezes 25, regra de expoente, né? Então, 24 vezes 25,
o P25, seus produtos dos seus 25 primeiros termos, valerá raiz de 2 elevado a 600. Então, como o índice aqui vale 2, 600 dividido por 2 dá 300, dá 2 elevado a 300. Essa daqui é a resposta do seu exercício. Mas cuidado, não é a final. Porque a final que você tem que lembrar é que como a gente tem o produto dos 25 primeiros termos, por ser ímpar, né, 25, provavelmente o número 25 ele é ímpar, tá, gente? Só para vocês saberem. Esse cara aqui não é 2 elevado a 300, é menos 2 elevado a 300. Então, essa daqui é a resposta final. Porque você vai fazer negativo, 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 como é ímpar, né, o último negativo. Então, é menos 2 elevado a 300, ok? Cuidado com isso. E para finalizar essa aula, última questão tranquilíssima, ele pega e fala assim, ó, o produto dos 19 termos iniciais da PG alternante, em que o 10º termo, seu A10, vale 2, é... Bom, tranquilo, galera. Olha que legal essa questão. A gente sabe que o produto dos n primeiros termos, ele é a raiz do A1 vezes o AN elevado a n, certo? Bom, você quer saber o produto dos 19? Olha que legal essa pegada aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um macete aqui. Eu tenho que calcular os 19, certo? Então, na teoria, seria P19, isso daqui é igual a raiz de A1 vezes A19 elevado a 19, certo? Só que eu não tenho o A1, gente. Eu não tenho o A19. Então, pensa aqui comigo. Observação. Vamos lá. Você sabe que o A1 vezes o A19, ele é igual a alguém, né? Então, você tem aqui, ó, 1 com o 19 dá A20, certo? Bom, para chegar no A20, eu posso pensar, então, que é o A10 vezes o A10? Por que A10 vezes A10? Porque eu tenho ele aqui. Então, se eu for imaginar que o A1 vezes o A19 é igualzinho o A10 vezes o A10, por quê? Porque o 1 com o 19 dá 20, o 10 com o 10 dá 20 também, então é equivalente. Logo, eu posso substituir isso daqui como sendo exatamente o seguinte. Em vez de escrever A1 vezes A19, vou pensar em A10 vezes A10 elevado à 19ª. E esse tipo de questão, galera, ele é muito, muito comum em Olimpíadas, né? Que o pessoal esquece dessas propriedades, né? É muito comum se esquecer disso. Então, não vamos nos esquecer. O P19 ele vai ser igual a raiz de, então, 2 vezes 2, que é o valor do A10, elevado à 19ª. 2 vezes 2, isso daqui vai dar 4, né? Eu não vou substituir por 4, porque eu já estou pensando nas alternativas aqui em questão. Então, eu vou pensar como sendo 2 ao quadrado. Vai ficar P19 é igual a raiz de 2 ao quadrado a 19. 2 vezes 19 dá 38, certo? Então, o meu P19 ele vai ser raiz de 2 a 38. E aí, eu lembrando que o índice vale 2, né? Eu vou simplificar 38 com 2, isso daqui vai dar 19. Então, meu P19 dá 2 elevado a 19. Resposta letra A em questão, ok? Então, a gente tem justamente como resposta 2 elevado a 19. Moçada, grande abraço e até os próximos.